Hoje vamos entrevistar o pastor David Lima, da Igreja Restauração em Cristo, na cidade de Castilho. O pastor David Lima, ele tem um testemunho muito forte, que vai edificar muitas vidas. Ouça com atenção o que esse irmão tem a nos dizer agora. A paz, pastor. Paz do Senhor, Andréia. Pastor, eu sei que o seu testemunho daria um filme, né? Muitas foram as coisas que aconteceram com você. Mas eu gostaria que você fizesse um resumo de tudo que aconteceu, da sua trajetória, né? Para aqueles irmãos que estão nos ouvindo agora. Amém. Amém? O seu testemunho, ele começa com uma infância e adolescência muito conturbada. Faça um resumo desses momentos, né? Da sua infância até os seus 20 anos de idade, pastor. Pois bem, realmente foi sim uma infância bem conturbada. Por quê? Porque fui criado mais com a ausência dos pais, né? Não tive a oportunidade de ter os meus pais do meu lado por falta da necessidade que nós tínhamos muito grande quando éramos pequenos. Sendo assim, fui obrigado a ser criado com meus avós. Sendo criado com os avós, acredito eu que as coisas se tornam um pouco mais maleável, um pouco mais fácil. Você não tem aquela pressão dos seus pais. Foi aonde eu encontrei uma brecha e, ao invés de ser conduzido a um caminho diferente, melhor, que poderia ter me levado para um rumo mais melhor da minha vida, eu preferi seguir a marginalidade. Foi aonde eu, com 15 a 16 anos, conheci pela primeira vez o mundo das drogas. Conheci pela primeira vez, iniciando a vida da marginalidade. Aos 17 anos de idade, infelizmente, conheci o sistema prisional de menor, né, chamado FEBEM, na Celso Garcia antigamente. Ali passei alguns meses da minha vida, ali aprisionado, ali privado da liberdade, onde também tive a oportunidade de conhecer pessoas muito mais perigosas do que eu, muito mais inteligentes do que eu, com uma mente criminosa até mais fértil do que a minha. Foi aonde eu também consegui o quê? Um desempenho melhor na vida do crime, falando assim, né? Passei alguns meses ali, dali saí, vim para a rua, tornei novamente a esse sistema prisional de menor pela segunda vez, já com um pouco mais forte na vida do crime, já mais envolvido, já cometendo algo mais pesados ainda. Então, dos 16 aos 17, aos 18 anos, eu tive pela segunda vez na FEBEM ali. Foi onde eu ingressei fortemente na vida do crime. Amém? Então, 10 anos da sua vida, né, como você mesmo disse, você passou em uma prisão. Foi nesse período que você conheceu Jesus? Você já tinha entrado em uma igreja evangélica antes? Não tinha entrado, ainda não tinha ouvido falar a respeito de Jesus, né? Apesar de os meus avós ter sido religiosos, mas até então não tinha tido ainda a oportunidade de ouvir, de falar e de ver o que eu hoje vejo, sinto e presenciei, o que é uma vida com Cristo. Após os meus 18 anos, entre 18 e 19 anos, ainda na vida do crime, cometendo algo mais pesados ainda, como os assaltos e coisas mais terríveis, infelizmente fui parar na casa de detenção, Carandiru, conhecido como Carandiru. Fui parar lá. Dos 18 aos 19 anos, entrei na casa de detenção. Ali foi onde eu comecei a observar e a ver o que realmente era a palavra de Deus, porque existia na época já a Igreja Universal do Reino de Deus, que fazia um trabalho ali dentro. Então ali foi onde eu tive a oportunidade pela primeira vez de ouvir a palavra de Deus, de ver realmente algumas coisas sobre a palavra de Deus, de ver um procedimento de uma igreja, um trabalho de uma igreja ser feito. Ali foi a primeira vez e o primeiro lugar que eu tive a oportunidade de ouvir e ver Cristo agir na vida de um ser humano. Amém. Então foi logo depois desses 10 anos de cativeiro que finalmente, que você realmente conheceu a Jesus. Como foi? Né? Como foi esse encontro? Bom, após eu ter passado quase 10 anos da minha vida privado da minha liberdade,
recebi a liberdade, acredito eu, creio eu, que Deus me deu uma chance ali, uma oportunidade, porque eu falava muito que se eu tivesse uma oportunidade, eu não iria servir a Deus lá dentro, mas sim na rua. Então Deus me deu essa chance, me deu essa oportunidade. E aqui fora, depois de quase 10 anos de cadeia, foi onde eu tive a oportunidade de me aproximar mais da palavra de Deus e de conhecer mais de perto o Evangelho de Cristo na minha vida, através de quem? Através de uma pessoa que hoje é a minha esposa, a pastora Marisa, amém? Morando na cidade de Presidente Epitácio, para onde eu fui após os meus 10 anos de cadeia, dando sequência à minha vida. Foi ali que eu dei início à minha vida cristã. Então foi logo após esses 10 anos de cativeiro que finalmente você conheceu Jesus, que você teve este encontro com Jesus? Sim, foi. Eu saí do sistema penitenciário da cidade de Tremembé, passei uma semana em São Paulo. Minha mãe insistiu para mim levar eu para o interior, a cidade de Presidente Epitácio, onde eu, ouvindo a voz da minha mãe, fui até a cidade de Presidente Epitácio. Ali, vivendo logo no começo, foi onde eu tive a minha primeira experiência com Deus. Eu estava desempregado, chegando na cidade, muita necessidade, e eu precisava me manter de alguma forma. E estava no meu coração voltar para São Paulo e voltar a regressar à vida do crime. Aí foi onde a minha mãe me falou para mim que Deus era poderoso para fazer muito mais do que eu pensava ou do que eu imaginava. Porque eu não faria uma prova com ele para ver se ele me daria ou não este emprego? Eu falei, bom, eu vou tentar o que a senhora está falando. Foi onde eu, na minha ignorância, talvez na minha inexperiência, com as minhas falas, eu mesmo cheguei até Deus e falei, se Deus é Deus, eu quero ver. Foi dessa forma. Eu quero um serviço, Deus, assim, 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 detalhei. Quero andar limpinho, quero andar barbeado, quero ser referência nesse serviço. Falei dessa forma para Deus e exigi mais de Deus. Eu falei, dentro de 7 dias eu quero esse emprego. Aí passei para minha mãe isso. A minha mãe falou, foi realmente uma prova de fogo que você fez com Deus, mas eu tenho certeza que Deus pode responder. E passado isso, eu aguardando a resposta de Deus, um pouco ansioso, dentro de 6 dias bateram palma na porta da minha casa. Era um rapaz, gerente de um hotel, de um dos melhores hotéis da cidade de Presidente Epitácio. Perguntou, você é o Davi? Eu falei, sim, sou eu, sou o Davi. Algum problema? Aí fui até um pouco agressivo com ele, algum problema? Ele falou, não, é porque o meu patrão mandou vir te buscar aqui, para amanhã cedo você começar a trabalhar como recepcionista de hotel. Olha, Deus é fiel. Então você vai se barbear, você vai fazer unha, você vai cortar cabelo, você vai... O melhor que você pudesse apresentar amanhã, você vai. Aí na mesma hora, antes dele virar as costas, Deus falou para mim, eu fiz o que você pediu para mim. Você falou dentro de 7 dias, eu trouxe aqui dentro de 6 dias. Essa foi a primeira experiência que eu tive com Deus, profunda na minha vida, onde eu fui trabalhar no hotel como recepcionista de hotel. Ali por 2 anos e pouco Deus me sustentou eu maravilhosamente. Eu me vendo nas nuvens, um ex-presidiário há 1 mês na rua. Até então não era nada. Hoje eu estou numa posição no meio da sociedade que invejava alguns, como recepcionista de hotel, e achei que estava maravilhosamente bem, servindo a Deus, porque eu fiz um propósito com Deus. Eu falei para Deus que se Deus abrisse as portas para mim, eu iria servir Ele de todo o meu coração, com toda a minha força, mesmo nos piores momentos da minha vida. Eu fiz esse propósito com Deus. Então, se Deus respondeu para mim em 6 dias, eu também tinha que me prontificar a servir a Deus da maneira que eu propus para Ele. Foi onde eu fui. E 2 anos e meio andando limpinho, servindo a Deus, recepcionista de hotel, quando de repente Deus falou no meu coração de uma maneira que eu acreditei e fiquei meio impressionado. Deus falou, agora eu vou testar a sua fé. Deus disse para mim, eu vou testar a sua fé. Eu não entendia como, inexperiente na palavra de Deus. Foi quando Deus me tirou
do serviço de recepcionista e me jogou eu num serviço humilhante, horrível, que eu acho que quase ninguém quer. Eu fui trabalhar como lixeiro num caminhão de lixo, catar lixo, ir para o lixão, jogar lixo, enfim, passar nas feiras, recolher o lixo, enfim, um serviço totalmente contrário daquele a qual eu estava me acostumando, que era recepcionista de hotel. Ou seja, uma experiência tremenda de fé, e até então não entendendo mais, acreditando eu que Deus poderia mudar aquela situação. Então foi quando eu iniciei essa nova jornada profissional da minha vida no lixo, Deus testando a minha fé. Por 3 anos, eu catando lixo na rua, indo no lixão jogar o lixo, dispensar o lixo, no meio de mosca, no meio de algo terrível, mas com o pensamento e com a mente e com a fé. Deus, me tira desse lugar, Deus me coloca num lugar melhor, Deus me dá um serviço melhor. Nunca deixei de acreditar que Deus iria virar aquele cativeiro para mim, para uma coisa melhor. Às vezes encontrava que até então era minha noiva, minha namorada, né? Envergonhada, me escondia atrás do caminhão, me escondia atrás de poste para ela não me ver naquela situação, mas insistindo, até que um dia Deus falou para mim: chega, você foi fiel na sua fé, você não negou a sua fé num dos piores momentos da sua vida, agora eu vou te colocar num lugar melhor ainda. E Deus falou para mim que Ele falaria comigo na boca de um ímpio, pela palavra dele. Foi aonde eu, iniciando a minha vida numa nova jornada de trabalho, procurando serviço, fui até o frigorífico, que na época era conhecido como Bordon, na cidade de Presidente Epitácio. Por 6 vezes fui ali, tentando a sorte ali, até que na última vez consegui adentrar lá dentro. Quando eu fui passar no exame médico, o médico falou para mim dessa forma: você preserva bastante esse serviço, você guarda bem essa porta, porque quem abriu ela para você foi Deus. Falou com essas palavras para mim. Isto um incrédulo, né, irmão? Isto um incrédulo. Aí foi onde Deus me fez lembrar. Eu não falei para você que eu falaria contigo através da boca de um ímpio? Aí foi onde eu fortaleci mais a minha fé, foi onde eu me aproximei mais de Deus, foi onde eu fui adquirindo mais experiência com o Senhor Jesus. E de lá para cá foi a minha vida, a minha caminhada na presença de Deus, muita experiência com Cristo, com a palavra de Deus, até chegar aqui na cidade de Castilho. Amém. Como que você conheceu a pastora Marisa? Hoje sua esposa, pastora abençoada. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Pastora Marisa, mulher de Deus, a base do meu ministério, a base abaixo de Deus da minha vida, da minha família. Eu tive a oportunidade de conhecer ela na rua, quando eu saí da penitenciária, mas eu já recebi a oração dela, mas conheci ela mesmo após ter saído da penitenciária, ter ido para Presidente Epitácio, como eu falei para você. Ali ela foi até em casa me visitar, sabendo que eu estava lá. Ali orou por mim, me convidou para ir para a igreja, né? Eu aceitei o convite dela, comecei a ir para a igreja, frequentar a igreja. Até então não tinha propósito nenhum de ser marido, de ser noivo, de ser namorado, mas já tinha uma queda por ela, porque sempre foi, né? Uma jovem, uma mulher muito bonita, muito interessante e mulher de Deus. E aquilo me interessou. E foi aonde eu tive a oportunidade de conhecer e dando indiretas para ela, né? Aliás, fui para a igreja com interesse nela, né? Foi o laço de Deus, acredito eu, né? Fui para a igreja com interesse na pastora Marisa. E ali Deus nos levou, nos conduziu, amém? Até que eu o conheci melhor, me aproximei, namoramos, e por 3 anos namoramos, noivamos e casamos, né? Tive um filho por nome de Jonathan, está aí grande, graças a Deus, abençoado, servindo a Deus, hoje, na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, desfrutando das bênçãos de Deus,
grávida e juntamente com ela, amém, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, né, Glória irmão? a Deus. Testemunho maravilhoso, como Deus ele realmente transforma as vidas, ele realmente faz o melhor por nós. Mas como você foi ungida, pastor? Como foi isso? Quando foi? Aonde que isso aconteceu? Quando foi que isso aconteceu? A minha vida ministerial mesmo começou no Brasil para Cristo, né? Após o meu casamento. O pastor da igreja, ele é um homem de Deus, de muita visão de Deus, um ministério que ensina muito a palavra de Deus. Por tudo que eu aprendi hoje, eu devo um pouco ao pastor Mário Joaquim de Lima, né? Presidente da Obra de Deus em Presidente Epitácio. Ali eu tive o prazer de participar ministerialmente falando como cooperador, exerci uma função como cooperador no Ministério Brasil para Cristo. Em seguida passei ao diaconato, servi a Deus também no Brasil para Cristo como diácono por bastante tempo. E Deus falando sempre que tinha plano na minha vida, com a vida da minha esposa, de pastorear uma igreja, né, me trouxe para a cidade de Castilho, aonde aqui eu fui consagrado a presbítero há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, né, dando sequência ao meu ministério, à minha vida cristã, né, servindo ao Senhor como presbítero. E após 2 anos da data de hoje, eu fui consagrado a pastor pelo ministério Pentecostal Restauração em Cristo, que é esse a qual eu sirvo a Deus hoje, né, pela bispa Aparecida, Maria Aparecida, que é presidente desse ministério. Assim foi a minha vida ministerial, a minha unção de presbítero e a minha unção de pastor. Glória a Deus. Pastor, nós vamos fazer agora um ping-pong. Eu falo uma palavra e você me responde com uma outra palavra também, o que significa para você, ok? Amém. Vamos lá? O que significa Deus? Deus, como a Bíblia diz, amai a Ele acima de tudo, de todas as coisas, de todo o teu coração, com toda a tua força. Então Deus para mim, Ele é o tudo. Sem Deus eu não sou nada. Com uma palavra, pastor. Igreja. Igreja é o complemento da nossa vida com Deus, é o trabalho que Deus responsabilizou aquele a quem Ele escolheu, a qual nós temos que sair como igrejas pregando a palavra de Deus. Família. Família, ela é a base da minha vida, a base do meu ministério. Sem a minha família eu não exerço meu ministério, sem a minha família não há possibilidade de eu tocar a obra de Deus. Família, abaixo de Deus, ela é tudo. Fé. Fé é indiscutível, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé o homem não vive, sem fé você não vai a lugar nenhum, sem fé você não alcança o objetivo exclusivo e único que é a sua salvação, a sua vida eterna. Missões. Missões, ela tem que estar no coração da igreja. Missão é o que Jesus começou, é o que Jesus iniciou, é o que Jesus fez, e após ser recebido aos céus, Ele deixou essa responsabilidade para nós como igreja. Louvor. Louvor, ele é a chave de você receber a graça e o poder de Deus. O louvor, ele é o ministério que vai dar continuidade na vida eterna. A Bíblia diz que cessará tudo aqui, mas nós vamos continuar louvando a Deus no céu. Então, sem louvor também não há possibilidade de como você ser um cristão e se tornar um cristão e viver como um cristão. Pastor, mande uma mensagem agora para aqueles que estão nos ouvindo neste momento. A mensagem seria, como eu posso dizer, como o próprio Jesus disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Para você que está do outro lado aí, que talvez está desiludido da vida, né? Está desacreditado, está desesperançoso, acha que para você não tem mais solução de todos esses problemas, que já está cansado até mesmo de viver, o Senhor neste momento te faz um convite.
Entrega a sua vida a Ele, entrega o seu caminho a Ele, que tudo Ele fará por você. Amém, Amém? pastor, amém. Testemunho realmente maravilhoso. Que Deus continue a abençoar a tua vida grandemente, que você continue a testemunhar e que muitos se cheguem ao Senhor Jesus, aos pés do Senhor, através desse testemunho que mostra o que Deus realmente pode fazer na vida daquele que se entrega a Ele, amém? Nós ficamos por aqui, né, com mais um Visitando Igrejas no Centro Cultural Cristão. Eu sou Andréia Dias. Tchau, tchau. Fique com Deus. Amém. Você quem é? Pra que esse negocinho assim? David Lima. Tem que ter isso aqui? Tchau, tchau. É dela. Então vamos lá, tchau, tchau. É uma recorte fazer Tá bom, isso gente. aqui. Então vamos no tchau, tchau, sim. Vai, vamos fazer de novo.